Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação da TV Câmara, aqui pelo canal 4 da NET e também pelo portal www.riopreto.sp.leg.br. Obrigado pela audiência. Este é o Câmara Cidadania, que hoje traz um convidado muito especial. Ele é palestrante, cantor e compositor, e ele canta músicas religiosas há 35 anos. Cursou filosofia e teologia e é casado, pai de 2 filhas e produtor da Rede Vida de televisão, uma emissora de inspiração católica. Foi catequista durante 10 anos na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus e lá ele atua como membro da Renovação Carismática Católica, onde coordena um grupo de oração. Tem cursos intensivos em teologia catequética, foi vice-coordenador diocesano da RCC por 2 vezes. Foi missionário leigo no projeto de evangelização nos anos 90 em todo o território nacional. Tem viajado pelo Brasil pregando retiros para jovens e casais. Tem ministrado retiros para músicos católicos também em outros países, como Ilha Bermuda, Paraguai, Canadá, Estados Unidos. Nosso convidado tem CDs gravados e também um DVD. Lançou seu primeiro livro no mês de julho de 2012. Tem feito vários shows de evangelização atingindo as crianças, jovens e adultos. Ele tem como lema de seu ministério, anunciando Jesus na força e no poder do Espírito Santo. Sua pregação é alegre e simples, mas com poder e ação do Espírito Santo. Acredita que o Espírito Santo continua agindo no mundo e enviando pessoas determinadas para dar seguimento à transformação da humanidade, com a força do Evangelho do Senhor Jesus. Seu ministério tem alcançado milhares de pessoas no Brasil e também no exterior, com suas canções e palestras. Homem de convicção na fé católica e de profunda devoção a Maria Santíssima. O nosso entrevistado tem atendido a todos os tipos de convites para evangelização, pois acredita que o Evangelho é para todos. Seja bem-vindo em nossos estúdios, querido homem de Deus, Paulinho Ribeiro. Obrigado, Milton. Bom dia a todos. Paulinho, nós vamos começar perguntando como é que você iniciou seu ministério de música na igreja. Foi muito engraçado, porque eu era jovem ainda, tinha uns 14, 15 anos, quando eu comecei a participar da igreja, nos grupos de jovens lá na paróquia Santa Teresinha, e não tinha ninguém para tocar nas missas, né? Tinha uma irmã que vinha lá da igreja de São Judas, tinha que atravessar a cidade toda, e eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, minha prima estava aprendendo a tocar violão, e eu cantava com essa menina lá, mas não tocava nada. E a minha prima estava aprendendo a tocar violão e ela me ensinou a posição dos dedos de dó maior e sol com sétima ali. E quando ela chegou à tarde, eu estava tocando Lampião de Gás, né? Lampião de Gás, Lampião de Gás. Aí ela falou para mim, mas você é mentiroso, você já estava tocando, você já tocava, você ficou me enganando. Eu falei, não, nunca toquei. Ela falou assim para mim, pois então, eu vou te contar um negócio para você. Faz mais de mês que eu estou tentando tocar essa música e não dou conta. Ela falou, pois de hoje em diante eu não toco mais violão. E eu vim para Rio Preto com aquele negócio, né, que eu podia tocar violão. E eu comecei... Você é natural de? Daqui de São José. De São José do Rio Preto. É que você falou que você veio para Rio Preto? Mas eu estava passeando em São Paulo. Ah, tá. Essa história então foi meio que... Foi meio de passeio lá, né? Tá e aí eu percebi que eu podia aprender, mas eu não tinha violão. Aí a minha família era bem pobre, a gente não podia comprar. O padre me emprestava o violão de domingo à tarde, porque de manhã eles tocavam na missa, só tinha um violão na igreja, né? Aí eles me emprestavam o violão na parte da tarde. Eu ia lá pro meio do mato, porque minha mãe não gostava do som do violão na cabeça dela, né? Meus tios eram tudo violeiro, então minha mãe não aguentava mais esse negócio de viola na cabeça dela. E eu comecei a aprender ali sozinho, pegava o violão, ficava teimando lá. Eu via os outros tocando, eu olhava no dedo dos caras e fui aprendendo sozinho. Mas para tocar na missa, para tocar na igreja. Aí a primeira vez que eu fui tocar na igreja, tocar na missa, a primeira música foi bem, a segunda foi bem. Chegou a terceira música, que era a música do ofertório, né? E eu toquei, entrei cantando um tom e saí tocando outro. Aquilo foi um horror, né? Eu agachei atrás do ambão e fiquei escondido, né? Aí o povo tudo rindo, o padre ficou bravo e mandou continuar a missa, e eu me escondi, não acabei a missa. Na outra semana eu voltei lá, né? Aí eu continuei
e comecei a tocar nas missas e foi até hoje. E marcou, né? Marcou, foi um momento importante na minha vida. Quantos anos você está envolvido com a evangelização pela música e pregação também? Já faz aí uns 40 anos quase já, né? Mas de gravação, eu gravei meu primeiro trabalho em 81. Eu gravei um compacto duplo, né? O pessoal não sabe nem o que é compacto duplo hoje em dia, né? Mas era um vinilzinho que a gente podia fazer. E que eu ganhei um festival aqui da música católica da Pastoral da Juventude, que era a Paju Fest. E aí o Luiz Ribeiro, o maestro Luiz Carlos Ribeiro, me proporcionou a possibilidade de gravar no estúdio dele essas quatro músicas que fez assim o início da minha carreira mesmo, em 81. As músicas, obviamente, você as canta, são composições suas ou você também canta de outros autores? Não, eu nunca cantei música de ninguém, eu nunca gravei, eu já canto músicas, né? Mas de gravação mesmo eu só gravo músicas minhas, nunca gravei música de ninguém. A gente queria saber um detalhe, como é que você compõe as músicas? Qual é a inspiração, qual é o modelo de inspiração? Eu rezo muito com o meu violão na mão, né? A minha maneira de oração só se eu não tenho possibilidade de estar assim, mas se eu estou em casa, se eu estou nos meus momentos de oração, eu estou com o meu violão, né? Sempre do meu lado, quando eu rezo os meus salmos, faço a meditação do breviário, da oração do dia, e ali está sempre a minha viola por perto, né? Então, de vez em quando, eu começo a cantarolar e começo a louvar a Deus, e sempre vem palavras, inspiração e melodias, e eu vou escrevendo, começa meio assim, né? Raramente eu falo assim, eu vou escrever sobre tal tema. Nunca. Se eu tive uma ou duas músicas assim sobre um tema específico, por exemplo, esse CD, o Nada Temas, eu quis gravar músicas que falassem do sofrimento das pessoas. E eu comecei a compor em cima do Evangelho, quando Jesus dava essas questões sobre o medo, sobre o sofrimento, né? E eu comecei a desenvolver o tema, mas para um contexto geral. E mal sabia eu que depois de ter lançado o CD, um ano depois, eu estaria passando por momentos muito difíceis, né? Com a doença da minha esposa, foram momentos bastante complicados, onde aquelas músicas me sustentaram, onde aquelas músicas de verdade me sustentaram. Eu andava no carro escutando aquelas canções e eu falava, Deus, como é que o Senhor pôde me dar essas músicas antes, né? Porque hoje elas me confortam, hoje elas me dão força para seguir e lutar pela minha esposa, lutar pela vida dela. A sua esposa é Lúcia. Lúcia Helena. Está bem, né? Ela está bem, graças a Deus. Foram 4 anos de luta, mas nós vencemos. Louvado seja Deus. Graças a Deus. A gente quer saber um detalhe. Como é que você gravou? Como é que aconteceu a primeira gravação? Conta pra gente. Foi a questão do festival, do Paju Fest. Mas né? foi através do festival que você... Não, mas o festival não dava nada pra gente. Tá. Era só um prêmiozinho de consolação ali. Mas o Luiz Carlos Ribeiro, o maestro Luiz Carlos Ribeiro, ele tinha uma orquestra e na época ele estava iniciando um estúdio aqui em São José do Rio Preto. E ele era professor no seminário, eu era seminarista nessa época. E aí ele falou, Paulinho, se você quiser gravar, eu estou começando um estúdio lá, né? Então eu fui cobaia dele, né? e ele foi o meu auxiliador, né, nessa época. E aí nós gravamos um primeiro compacto. Eu nunca tive, assim, gravadora, nunca consegui uma gravadora. Hoje eu entendo um pouco por quê, né? Hoje eu consigo visualizar o contexto, o porquê que Deus não permitiu que eu entrasse em nenhuma gravadora, né? Eu gravo o que eu acredito, primeira coisa. Eu não canto músicas que eu não acredito, né? Eu só canto aquilo que eu quero, eu só gravo aquilo que eu quero. Então, e nas gravadoras, principalmente nas grandes gravadoras, você não pode fazer isso, né? Você grava aquilo que é comercial, você grava aquilo que vai vender, né? E essa não é a minha perspectiva, né? A minha perspectiva é evangelizar. Então, eu gravo aquilo que eu acredito, né? Tem músicas que eu faço e eu digo, essa daqui não vai, essa daqui é só para os meus momentos de oração, para os meus momentos de louvor e pronto. Então, hoje eu tenho essa consciência
E não gravo assim, o ano que vem eu tenho que gravar um disco. Não, eu vou gravar quando eu tiver as músicas, esse trabalho novo que a gente está lançando. Eu demorei aí 4 anos para compor, né? Trabalhei as músicas com muita paciência. Achava que ia ser aquele ano que eu ia gravar e aí faltava música, não dava certo, né? E foi sempre meio assim. No total são quantos CDs que você... 9 trabalhos CDs. já. Esse trabalho é o último, Esse então? É o nono. Esse é o nono. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas é o mãos título de Deus. da canção que... É o título da música, de uma das músicas. De uma das assim, músicas. Que no grupo de oração que eu frequento lá na Santa Terezinha, leva o povo muito à oração. E que você vai nos brindar agora com um pouco dela. Pode ser? Pode ser. Vamos. Vou abaixar um pouquinho o tom, porque agora eu fiz um show e fiquei meio rouquinho. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor pode curar meu coração. Tudo está nas mãos, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos, tudo está nas mãos de Deus. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor pode curar meu coração. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor pode curar meu coração. A minha vida está nas mãos de Deus. Minha família está nas mãos de Deus. O meu trabalho está nas mãos de Deus. Minha esperança está em Deus. Só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor pode curar meu coração. Tudo está nas mãos, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos, tudo está nas mãos de Deus. Bravo, bravo. Paulinho, a gente quer saber o seguinte, o telespectador, o católico, quer saber como é que se dá essa evangelização, o trabalho de evangelização pela música. Como é que se começa isso? Eu acho que primeiro a pessoa tem que sentir um chamado no seu coração. Eu acho que é uma vocação, é um chamado. Seria quase que nem um sacerdócio. É um sacerdócio, né? A gente costuma dizer que é um ministério. Apesar de não se encontrar na Bíblia esse ministério especificamente, mas a gente encontra na Bíblia a música, né? O único ministério que a gente vê na Bíblia, os anjos cantando, né? Então, a musicalidade está na Sagrada Escritura, né? Então, apesar da Bíblia não dizer especificamente um ministério de louvor separadamente, como há o ministério da pregação, o ministério de cura, a gente percebe que é um chamado de Deus, né? E no meu caso, eu utilizo da música no meu trabalho de pregação, de anúncio, né? Mas eu penso que a melodia auxilia a palavra, né? A questão é bem essa mesmo. A musicalidade, a melodia, a harmonia, ela tem que estar a serviço da palavra, a serviço da letra, a serviço da mensagem, né? E não o contrário. Na música secular, a gente percebe que às vezes é só a melodia mesmo, né? Agora, quando você coloca a palavra de Deus, né, num contexto de melodia, de harmonia, eu penso que ela abre o coração das pessoas, ela chega com maior facilidade. Então, a pessoa tem que sentir esse chamado na sua vida, né? Eu vou fazer isso aí. Se ela estiver pensando em ganhar dinheiro só, trabalhar com a música para ela ganhar dinheiro, não vai para esse ramo. Não vai porque não é por aí, né? O evangelho não é essa questão. É claro que eu vendo meu CD, as músicas me ajudam a manter a minha casa, a manter a minha família, mas o foco não é esse. Tanto é que eu não vivo disso, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha profissão e a música, ela vem junto
com a palavra, ela vem junto para auxiliar a palavra. Hoje tem muitos músicos católicos fazendo shows e vivendo disso, não tem nada contra e muito pelo contrário. Eu acho que tem gente que tem que dedicar a vida nisso mesmo e dedica a vida e é por aí. Mas eu penso que se a pessoa não tem uma vocação, se ela não sente como chamado na vida dela, ela vai bater muito cabeça, vai bater muito cabeça. Tá dado o recado, Paulinho. Nós vamos fazer um intervalo, a gente já volta. O papo está muito bom. Obrigado. Câmara Cidadania em 1 minuto só. Uma ligação pode ser uma notícia ruim ou uma boa. Pode ser um amigo, alguém da família ou até engano. Mas tem uma ligação que pode ser o começo de uma grande virada. Serviço 132. Sigiloso e à disposição de todos os cidadãos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para dúvidas, informações, orientação e apoio no tratamento daqueles que usam drogas, ligue pra gente. A gente liga pra você. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta com o Câmara Cidadania, aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET. E você já sabe, você pode assistir esse programa e também toda a nossa programação acessando o site www.riopreto.sp.leg.br. Hoje, uma entrevista muito especial, um convidado para lá de especial, Paulinho Ribeiro. Paulinho, obrigado. Nós gostaríamos de falar agora um pouco da sua atividade como escritor. Você tem um livro, e esse livro ele foi editado já faz algum tempo? Já. É esse? 2012. 2012. Foi algumas pessoas sempre me pediram para escrever. Uhum. Eu não tive muita vontade assim, de escrever. Uhum. Eu achava que não era muito a minha praia, não, né? Uhum. Mas começou a haver muita confirmação, muita gente chegava e falava: Paulinho, você precisava escrever essas coisas, você precisava escrever um pouquinho da tua história, você precisava escrever um pouquinho esses testemunhos que você conta, que você dá, escreve pra gente, é melhor. Às vezes a gente tem isso em casa para ler e tal. E dentro do contexto das cirurgias da minha esposa, nós tivemos que pagar toda a cirurgia, foi um momento bastante delicado. E eu estava com esse material praticamente pronto, mas eu não tinha coragem de editar. E eu ficava olhando, porque quando você escreve é engraçado, você escreve, daqui a pouco você lê de novo, você muda tudo, né? Ao invés de você escrever uma carta, né? Você escreve a carta, você vai ler de novo, você muda outra vez, né? Uhum. Então eu ficava com muita mudança, né? Aí um professor, meu amigo, disse: Paulinho, não faz assim, você já escreve, dá na mão para alguém corrigir, né? Fazer a correção e ponto. E ver o trabalho final depois. Senão você vai ficar com esse livro lá enroscado, né? Aí eu acabei de escrever, terminei de escrever e passei para a correção, fizeram a correção e pronto. E aí nós fizemos a edição dele e graças a Deus nós tivemos um bom retorno. Foi assim, eu já vendi mais de 5.000 livros, sem editora, sem distribuição, você imagina. O rapaz que fez a primeira tiragem, ele falou assim para mim, eu falei, eu queria fazer 1.000. Ele falou: você tá doido, rapaz? Você não vende assim, não. Você pensa, você está vendendo pipoca no porto de circo, né? Eu falei: mas você não vai conseguir vender? Aí ele pegou e falou para mim, faz 300 cópias, né? Eu falei: tá bom. Então eu fiz, esse é seu. Já. Obrigado, Paulinho. Sua vida, sua escolha. Sua vida, sua escolha. Como é que surgiu esse título, Paulinho? Então, por causa das escolhas que a gente faz pela vida fora. Eu fui percebendo que a gente precisa fazer escolhas o tempo todo, né? E aí eu comecei a escrever nesse sentido, né? A nossa vida, ela é formulada pelas escolhas que nós fazemos. A cada momento que você define uma atitude, um comportamento, a nossa vida vai tomando formas diferentes, né? Então, se a gente tem boas atitudes e boas escolhas, a nossa vida vai fluir bem, a gente vai caminhar bem, né? E aí eu escrevi algumas coisas em relação à mamãe, a história da minha mãe, uma mulher guerreira, uma mulher que teve um casamento complicado, o papai era alcoólatra, e a mamãe, com todo o sofrimento dela, ela enfrentou a vida, ela enfrentou a situação de alimentar 3 filhos, né? Ela lutou para nos alimentar e ela conseguiu sair vitoriosa, né, nessa situação. O papai se converteu 5 anos antes de morrer, teve um momento de oração, o papai foi curado do alcoolismo
E ela saiu vitoriosa nessa. E eu conto alguns detalhes das guerras, das lutas que ela enfrentou para sustentar a nossa vida, para nos alimentar e teve as vitórias dela, né? Ela podia muito bem ter largado meu pai, abandonado a vida e não quero mais saber. Não, mas ela tomou a atitude de ser uma mulher vitoriosa, né? E eu conto algumas coisas dessa no livro, né? Paulinho, cante mais um pouquinho pra gente. Sábado eu estava fazendo um show e eu estava contando de uma canção que eu fiz, inclusive, lá no Colégio Santo André, num momento de um encontro de jovens, de músicos do Brasil. E eu estava num momento bastante difícil da vida e a minha coordenadora disse, você precisa cantar isso aqui. A frase dizia assim, volta minha alma, a tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo. Eu falei, como é que eu vou cantar esse negócio, né? E aí, de verdade, pensando no que a minha mãe fazia, a maneira como ela lutava com a vida, né? E eu escrevi. Depois cantei aquele refrão e todo mundo cantou, foi bonito. E depois eu compus em cima daquele salmo, que diz assim, estava na ansiedade, em aflição, a minha alma, a morte me envolvia de improviso. Minha voz gritava em súplica, salvai a minha vida. Sua bondade envolveu-me de alegria. Volta minha alma, a tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo. Volta minha alma, a tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo. Repousar em Deus, repousar em Deus. Volta minha alma a repousar em Deus, repousar em Deus, repousar em Deus. Volta minha alma a repousar em Deus. Ser feliz em Deus, ser feliz em Deus. Volta minha alma a ser feliz em Deus. Alegrar-se em Deus, alegrar-se em Deus. Volta minha alma a alegrar-se em Deus. Mais uma vez, bravo. Paulinho, como é que você concilia a sua vida profissional, missionária, com a sua vida familiar? Como é que acontece isso? Conta pra gente. Aí fica assim, fica sem voz, fica rouco. Eu não paro, irmão. Eu vou te dizer, Hamilton, eu trabalho muito. A minha vida, eu faz 7 semanas que eu não tenho um final de semana livre. Puxa vida. Direto, né? Então, pregando, cantando, fazendo missão. A semana passada nós formamos uma equipe de missionários, de evangelizadores na Paróquia Santa Teresinha, que vão de casa em casa aos domingos. Foi 2 semanas e à noite, todos os dias à noite, com esses retiros, com essa formação, para que os meninos depois, os jovens, as senhoras, possam ir nas casas evangelizar, né? Então eu tenho um empenho na minha vida, eu tenho uma graça de Deus assim, de me empenhar, de trabalhar nessa área, né? Trabalho na Rede Vida, tenho meu horário a cumprir na Rede Vida, graças a Deus. Tenho uma certa flexibilidade no meu horário ali, né? E eu fico à disposição da igreja, nunca digo não. Só que também não fico procurando serviço, sabe? Tem gente que fica ligando, onde vai, me chama aí para pregar aí. Eu nunca fiz isso. Se eu dizer para você, eu liguei para tal padre para me levar para pregar um retiro lá, eu vou estar mentindo para você. Os convites vêm automaticamente. Os convites vêm automaticamente. Eu nunca fico... É porque eu falo que Deus cuida da minha agenda. Esses 4 anos que nós ficamos lutando com a minha esposa, a Lúcia teve um tumor cerebral e ela teve que fazer 2 cirurgias, 26 sessões de radioterapia. Os médicos diziam que ela ia ficar cega, surda, muda e paralítica. Né? Então, durante esses 4 anos que a gente lutou com ela ali, eu não fiz um show.
Não tive um show, não tive convites, não é porque eu não queria ir. Não, não teve mesmo, não teve. A não ser o Beracá, que a gente participa todo ano, né? Aí fazia o Beracá, mas assim, dizer, olha, teve um show que foi o programa. Não teve. Esse ano voltou os shows. Esse ano já fizemos alguns eventos, já fizemos alguns shows e está surgindo, começaram a surgir agora, estamos voltando. Inclusive, na época eu vendi meu ônibus, a gente tinha um ônibus, eu vendi para pôr na Aliás, é bom, Lúcia, é bom que o telespectador saiba que você tem uma banda. Sim, a gente tem uma banda hoje. Quantos componentes? Quando a gente está todo mundo no palco, nós estamos em 12 pessoas no 12 palco. pessoas, é uma excelente banda. Diga-se de passagem. Os meninos são bons. Eu vou junto. Mas a banda é boa, os meninos são bons. Né? Paulinho, para terminar, infelizmente a gente está no término já, mas eu queria saber os seus projetos para o futuro, além da música. Eu estou terminando um novo livro, estou escrevendo um novo livro, né? E agora tem alguns shows aí para fazer. Agendados já. E eu pretendo lançar esse. Eu tenho um livro infantil que já está pronto. Eu só estou terminando agora de fazer os ajustes finais. Ali nós vamos gravar um CDzinho para colocar junto, porque é de uma música infantil. E já devo lançar agora, talvez no show que a gente vai fazer com o lançamento desse CD, a gente vai estar fazendo já o lançamento desse livro também. E estou escrevendo um outro livro que é para ministros de música, ministros de pregação, né, nessa área aí. E continuar vivendo, continuar sendo feliz. Você já viajou esse ano para fora não, ou não? Não fui. Esse ano eu não tive nada fora. Tá okay. Talvez porque eu estava lançando esse novo trabalho, okay. Mandei para lá essa semana, já recebi e-mails de lá, falando bem do CD, gostaram muito. Né? Então, provavelmente, para o ano que vem, em fevereiro, provavelmente eu vou para os Estados Unidos. Paulinho, eu gostaria de ficar 3 horas ou mais conversando com você. Milton, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu quero aproveitar a oportunidade para estar dizendo às pessoas que a gente precisa de Deus na vida. Deus nos ama, Deus quer que a gente seja feliz, mas a gente precisa buscá-lo. A gente precisa se empenhar em encontrar-se com Deus, sabe? A vida sem Deus, ela não tem sentido, não. A gente precisa de Deus na vida. E é preciso que a gente faça esforço, a gente vá atrás de Deus, né? Ele está esperando. Deus nos ama e quer a nossa vida junto com Ele. Mas a gente precisa ir, a gente precisa buscar, a gente precisa se empenhar. A gente busca tanta coisa na vida, né? E nada disso tem valor, viu? A vida é passageira. A gente, às vezes, semeia na areia e na areia não dá nada, né? A gente precisa semear na roça, buscar na rocha, se instalar na rocha, que é Jesus Cristo, e a gente vai ser uma pessoa abençoada e feliz. Deus não quer nos dar uma bênção, Deus quer nos dar uma vida abençoada. Por isso a gente precisa estar nele. Um abraço, Paulinho, muito obrigado. Muito obrigado. Esse é o recado do homem de Deus, Paulinho Ribeiro. O Câmara Cidadania fica por aqui. Semana que vem tem mais. Sempre com um programa voltado a interesses do cidadão. TV Câmara, o canal do Legislativo.